Cara, o cara com peso daquele, 96 quilos, 1,95 m, bailar do jeito que ele bailava, fazer o que ele fazia na época do boxe, que as luvas eram pesadíssimas. E ele fala, eu vou te derrubar no 5º round, no primeiro eu vou te bater só com a esquerda, no terceiro eu vou brincar um pouquinho com você, no quarto eu vou fazer isso aqui, no quinto eu te derrubo. E o cara fazer o que ele falou e cumprir. Então, tipo assim, pra mim, é o Cassius Clay. Esse é o mais cobiçado por todos. Mike Tyson. O Popó, ele tem um desse aqui que ele ganhou como honraria. Então, o Popó, ele tem 7 cinturões mundiais. O Popó é o cara, né? Só que ele não conseguiu disputar esse título do Conselho Mundial de Boxe. Os caras lá, os maiorais lá, das entidades, FIB, AMB, OMB, falou, não, esse cara merece esse cinturão. Aí deram pra ele desse. Aí começa toda a minha saga, né, do Tarja Preta. Por quê? Porque a minha primeira dor começou em 17 de 12 de 2015. Quando a minha mãe, que era parceiraça, a minha mãe era, meu tudo, cara, meu alicerce. Ela tava com uma dorzinha no pé, eu levei ela pro médico e levei ela numa clínica particular. Depois da clínica particular, falou, leva pra tomar ir pro hospital, que ela não tá passando corrente sanguínea no pé, é perigoso perder o pé. Amputar a perna. Por falta de um convênio, a gente tinha 2 convênios na época, tinha um convênio da Cruz Azul, que a minha mãe era militar, do exército, e tinha um convênio da Mil. Aí levei na Mil, chegou lá, aplicou o tramal, ela pagou. Mas que ela pagou, o Natal tinha ido pro vinagre, o Ano Novo já tinha ido pro vinagre, passou o Natal, Ano Novo. A minha irmã, na época, passou o ano, quando foi janeiro, a minha irmã apontou o dedo na minha cara e falou assim... Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje eu vou receber um cara aqui que tem uma baita história de vida, de superação, de empreendedorismo e tudo mais. E vocês já devem até estar vendo, dá para ver na imagem, Fê? Aqui o cinto. Um pedacinho, mas ele vai mostrar, já está começando a dar um spoiler aqui, mas antes disso, deixa eu falar um pouco mais sobre o nosso convidado. Ele é o filho do Amilcar e da Ermiliana. A gente estava aqui testando como que eu ia pronunciar para não errar, mas já fui de 2 formatos para garantir. O irmão da Adriana e do Marco. Ele é casado com a Patrícia, que ele admira pouco, porque desde quando ele chegou aqui, Patrícia, ele só falou de você. Ele é nascido em São Bernardo do Campo, vindo de uma família com muita humildade e caráter. Foi o que ele me disse quando a gente estava montando aqui o roteiro de abertura. Ele é formado em administração com pós-graduação em gerenciamento estratégico de RH e é ex-atleta de boxe e kickboxing, representando clubes importantes aqui da região, da nossa cidade, nessa época. Ele vai contar um pouquinho mais. E hoje ele é empresário, fundador e CEO da Diamond Sports. Ele também vai falar um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu xará Marcelo Vaz. Muito prazer, boa tarde. Estou muito contente de estar aqui, presente, falar um pouquinho da história aí da Diamond, um pouquinho da história do Marcelo, um pouquinho da história de superação, desafios, e como que está aí a nossa caminhada aí no empreendedorismo no Brasil, que não é fácil, mas assim, é muito gratificante. Muito gratificante. Boa. E, mano, pra gente começar, qual que é a missão da Diamond? O que vocês fazem lá? O que vocês vendem? Conecta com a tua história de vida? Conecta, cara. Na verdade, a missão da Diamond Sport, eu entendo que é ser um elo fundamental na realização de sonhos, tanto de atleta de alto rendimento, ou até aquelas pessoas que são os executivos, que estão atrás de uma cadeira, respondendo os KPIs aí pesados do dia a dia, e no final do dia quer treinar e quer um material de qualidade. A Diamond, ela foi criada unicamente para isso aí, para trazer o que tem de melhor no mundo das artes mistas para o Brasil. Então a gente só trabalha com material premium, só material de primeira linha. Os melhores que tem no mundo, a gente faz um esforço tremendo para colocar no Brasil e atender tanto o atleta
alto rendimento, o profissional, o executivo que está fazendo aquele... Quer sair do sedentarismo, quer treinar, tô obeso, quero me movimentar, quero fazer Muay Thai, ou kickbox, ou judô, jiu-jitsu, ou boxe. Então a gente traz toda essa... Mas nesse universo de luta, para quem não conhece ainda a história de vocês, é mais nessa linha dos esportes de combate, a gente pode dizer? Contato, legal. Até então, boxe, Muay Thai, kickbox, jiu-jitsu, judô, mas o core é o boxe, o Muay Thai e o kickbox. Legal. Que é a modalidade onde eu naveguei ali, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Boa, boa. E, mano, com essa transição de carreira, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que você saiu desse mundo corporativo, com RH, com pessoas, números também, mas um lado mais humano, indo para esse empreendedorismo. Mas antes da gente chegar lá, o que o esporte te ensinou? Cara, assim, o esporte me ensinou a ter disciplina, doutrina e foco. Coordenação motora e ser aquela pessoa que a gente não pode ser impulsivo. Tá. Ouve primeiro as pessoas e depois você, com cautela, você devolve. Então, no meu caso, né, por ter sido atleta por muitos anos, ou seja, eu fui, durante muitos anos eu tive uma pessoa que me controlava, Marcelo faz isso, Marcelo faz aquilo, Marcelo está errado, é o técnico, né? Tem que correr 8 km, 4 km, tem que fazer round, tem que fazer sparring, tem que... alimentação. Então, você vai meio que se acondicionando àquela disciplina. Sim. Né? Eu já tive... eu sempre fui muito disciplinado, porque a minha criação foi uma criação bem rígida, né? Uma criação militar. Então, eu sempre fui uma pessoa muito assim, certinha, né? Sempre certinha. Então, o esporte me deu isso aí. Autocontrole, coordenação motora, disciplina e foco. E respeitar o próximo. Né? Não agir por impulso. Isso aí, para mim, ajudou muito na área de recurso humano. Né? Porque a gente sabe que a área de recurso humano é uma área que você está ali, uma hora você está falando com o executivo, uma hora você está falando com um cara de operações, de produção, um cara simples, uma hora você está falando com uma pessoa que é um executivo que é totalmente aquele cara, vamos dizer assim, criterioso, até por que a vírgula está aqui e não está aqui, o meu contrato está errado, e você vai ali... né, respirando 1, 2, 3, respirando 1, 2, 3, respirando 1, 2, 3 e agora eu vou falar. Você trouxe esse 1, 2, 3 do boxe, não? Quando você treinava, não? Não, esse 1, 2, 3 eu trouxe realmente do RH. Das palestras que eu passei, eu aprendi que, olha, antes de você falar, respira. 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3 e não é do boxe, né? Mas é uma coisa que eu levo sempre comigo, hoje em dia. E quando você estava lá, lutando, uma das curiosidades que eu tenho, e eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para alguém que viveu na pele como você, como que você mapeava o teu adversário ali, para saber se, mano, ele vai me dar um golpe agora, ou a energia dele. Como que você sabia melhor, vou perguntar. Primeiro, como que você mapeava, e aí eu faço a próxima na sequência. Na verdade, quando a gente vai lutar, a gente tem a pesagem, né? Então, a pesagem é quando você encontra o adversário. Se for no amador... você vai estar do lado ali, o cara pesou e foi embora. Você vai encontrar. Então, você tem aquela encarada. Na encarada, você vai mapear o cara. No olhar, olho no olho, profundo, você vai entender. Ele está com medo, ele não está com medo, ele é um cara que ele vai vir para cima, ele não vai vir para cima. Então, eu, particularmente, sempre fiz isso. Eu olhava olho no olho, concentrado 100%, sem foco total, sem dispersar nada. E quando começava o primeiro round, a gente fala que a gente tem a gente telegrafa a pessoa 100%. Então, nos primeiros 30 segundos, 40 segundos, 20 segundos, você já consegue ver como que é o jogo de luta do cara. Se ele vai ser um cara mais agressivo, se ele vai ser um cara que tem uma pegada forte, se ele é um cara que vai bailar mais, você já começa a ver se ele está descendo a guarda, a esquerda dele está caindo, vou jogar um golpe por cima. Mas isso... porque você não tinha, algumas vezes, condição de ver o estilo de luta dele antes, certo? Talvez era a primeira vez. Na minha época, não. Tá bom. Não tinha. Era a primeira vez. Porque na minha época, de 88... Então, você tinha que mapear ali na hora. Tá. Na hora. É diferente quando você vai jogar a Copa, a galera vai jogar a Copa do Mundo, que eles ficam estudando o time, as estratégias. Hoje você consegue, porque você busca vídeo do cara, você YouTube, sabe se ele tem 40, 50, 100 lutas. Na minha época, não tinha. Então, na minha época, era ali, ó. Tá bom. O antigo CMTC Clube, ali em Santana, a gente ali olhava o cara, é agora. Tá. Aí você, é o cara ali, então eu vou pra cima e, o primeiro round o primeiro round eu falo que é o primeiro round de decisão. Porque a adrenalina tá estourando.
você tá realmente ali com o coração ali tá batendo uns 180, 190, porque você fica, não tem como. Imagina. E tudo que você treinou, os meses que você treinou na hora da luta, às vezes, cara, você perde tudo em questão de minutos. Você sentia medo? Muito. Antes? Durante? Na hora. Que hora? Na hora que bateu o sino. Pum. Antes não. Toda a luta? Toda a luta. Você tinha medo em toda a luta? Quando começava, eu tinha. Que tipo de medo? Será que ele vai me quebrar? Será que ele vai me nocautear? Será que eu vou cair? Meu, o cara é maior que eu. Mas antes, estava tranquilo. Durante o treino, a preparação, tranquilo. Na hora da pesagem? Pesagem, tranquilo. Quando você vinha do vestiário, que você vinha ali, aqueles metros que você vem do vestiário pro ringue, aí dava o medo. Caramba, que louco. Em Aí toda a luta. E aí, cara, assim, Não você falava imaginava assim. isso, E assim, cara, passa um mix na sua cabeça. Sim, sem dúvida. Vem um monte de imagem, vem um monte de cena, vem um monte de E situação. o que você fazia para lidar com esse medo? Cara, eu conversava muito com Deus. Me dá o direcionamento, me cuida, não deixa eu fazer um golpe errado. Enquanto isso, você tá mapeando o cara, tá trocando soco. E aí, mas assim, é muito engraçado. Quando eu faço assim, pim, primeiro round, ou segundos fora, que é o... Você já tá ali, você já tá... Então você já tá ali. Aham. Mas quando o primeiro golpe que você toma o que você vai, você já começa a ir O soltando. primeiro golpe diz, na sua opinião, como vai ser a luta? Diz. Porque às vezes, o atleta, ele dá o primeiro golpe muito forte. E às vezes pega. Quando pega, você sente a mão do cara. O cara pega forte. Cara, eu sou técnico. Não necessariamente. Eu, particularmente, eu era muito técnico. Tá bom? Eu não tinha uma pegada tão dura. Eu era muito de volume de golpe. Tá bom. Sempre fui assim. Eu era um cara que eu sempre bati. Eu dava volume. E saía. Saía. Tipo metralhadora. Eu sempre fui assim. Tá bom? O que eu tinha, o meu golpe, que era o meu golpe mais forte que eu tinha, era a direita, que era o cruzado de direita. Tá o meu bom. cruzado de direita sempre foi muito forte. Tá bom. Mas até então eu tava lapidando o cara. Então eu tocava muito. Eu tocava jab, direto, jab. Mas às vezes, cara, você pegava o cara que os caras é menor que você, e o cara vinha da média distância para curta distância, e pegava uma mão embaixo, no baço, no abdômen, cara, aí você sentia, cara, o cara pega. Então, nessa situação, você já mapeava, eu não posso trocar com ele. Se eu trocar com ele, eu não vou aguentar. Então, eu tenho que jogar o quê? Na longa. Da longa para média. Tá bom, Aí eu trabalhava. Eu, como sempre fui, a minha altura sempre com 1,80, 77, 108, eu sempre fui leve, na categoria leve, então eu já tinha mais volume de golpe. Só que eu já sobressaía, porque eu comecei a lutar na categoria leve e fui até o super médio, que é 78 quilos. Então, no 64, eu já era alto, então eu já tinha uma vantagem. Porque eu já era aquele magro alto. Então, o 64 geralmente são baixos. Já no 78, complicou. Porque no 78, os caras têm de 1,75 a 1,85. É, já muda. Aí você já tá na base ali, né? E a mão já é pesada. Isso, A categoria 7,5, 7,2, 7,5, 7,8. É mão pesada. Existe o peso mosca leve? Não, mosca ligeiro. Mosca ligeiro. É. Eu te pergunto isso porque eu era adolescente, você devia ter uns 16? 16 para 17, 16. E aí eu fui fazer aula de boxe e eu usava aparelho fixo nessa época, né? E eu sou canhoto da mão, beleza? E aí tamo lá, você falou que você deu aula em algum momento, não? Deu. Beleza. Então vamos pensar que eu tô lá contigo, você lá na tua academia, o professor, e aí e nessa época eu trabalhava de estagiário pelo CIE, você é empreendedor com o CIE, então meu primeiro trabalho pelo CIE, eu fiz aniversário no dia seguinte, eu tava lá pegando uma cartinha, na minha época eles ainda davam uma cartinha. Beleza, peguei a cartinha, fui trabalhar no escritório de advocacia, beleza? Tô lá tal, aí saímos lá, tinha um cara que trabalhava lá, que já era estagiário de advocacia, mais velho, devia ter uns 5 anos a mais que eu, tinha um que era o genro do dono, que também tinha acabado de virar advogado. Montamos um grupinho ali e fomos fazer aula de boxe. Beleza? Beleza. E eu lá com os meus 16 para 17, aparelho fixo. Era a primeira aula. Pô, fizemos aquele circuito, quase morri do coração, tal, pulando corda, caramba. Aí fomos pra troca, como é que vocês chamam? Sparring, escolinha, escola de combate. Na escolinha de futebol das crianças, agora joga todo mundo junto, né? Aí o professor ia lá e fazia assim, ele dava um em cima, aí quando você protegia, ele dava um embaixo. E eu era, magrinho e tal, e meu braço era curto. Então eu fui lá tal, e eu acho que eu fiquei por último, ou penúltimo.
todo mundo era destro, malandro. Aí nós trocando tal, e eu lá adolescente, comecei a trocar com o professor, e aí ele foi de propósito e baixou a guarda. Quando ele baixou a guarda, eu adolescente, aqueles caras mais velhos, que talvez eu queria também de alguma forma mostrar, né, alguma coisa, mano, eu peguei e dei um cruzado, tô chamando de cruzado, de canhota, e ele não tava esperando, porque todo mundo que veio antes de mim era destro. Mano, quando eu acertei ele, primeiro que ele não mexeu, ele não se mexeu, mas pegou perto do nariz, assim. Malandro do céu. Esse maluco, xará, virou pra mim, eu nem lembro o nome do professor. Ele dava em cima, quando eu protegi, ele dava aqui, ó. Pau! Aí eu baixava, ele pau na minha cara. E foi. Acabou tudo sangrando aqui. Mas sabe por que isso? É. O boxeador, que ele é canhoto, ele é o pior adversário do Eu destro. ia te perguntar isso. É a pergunta no Porque o fim. destro, eu sou destro. Aham. O destro, ele joga caindo pra esquerda. Boa. O canhoto é o contrário. Muda o padrão, né, mano? Então, se eu lutar com um canhoto jogando pra esquerda, teoricamente a direita dele vai entrar todas em mim. Então, eu tenho que fazer essa leitura. Então, a leitura que a gente faz na luta, o posicionamento do pé do cara já vai dizer se ele é destro ou canhoto. Então, a gente olha o pé. Puta. E eu, como não tinha posicionamento nenhum, eu devia Então, estar mas no posicionamento de destro. Então, mas você vê, esquerda, né? você vê aqui que interessante? Você jogando como canhoto e todos destro, você sobressaiu sim, cara. Sim. Agora, você imagine se você tem uma noção Não, se eu, de se eu fosse lutador, de eu lutador. tinha dado um nocaute, ele é fácil. Por quê? Porque realmente é difícil. Então, tem alguns boxeadores que são ambidestro. Ele joga tanto, ele se adapta como canhoto e como destro. Mesmo que ele seja, no meu caso, a minha esquerda é mais forte. Né? Por mais que a minha direita, o cruzado é o melhor, porque eu consigo jogar o quadril. Mas quando você pega o canhoto, cara, ele roda o contrário. E pra você tomar direto toda hora, você toma direto toda hora. Então machuca. Você toma direto. Então, mas assim, é uma... E aí no final ele me abraçou pra fechar a história. Aí, mano, eu lá, já sangrando aqui, ele me abraçou e falou assim, cara, você leva jeito. Você não quer participar do campeonato lá como peso, mosca leve? Aí isso guardou na minha... Tipo, acho que ele tava me zoando porque ele, né, me chacoalhou ali no final. E eu não voltei mais, lógico, né? Depois desse dia, foi a primeira... Enfim, a primeira e última vez. Eu falei, mas nem a pau, mano. Eu lembro que eu fui no bebedouro, assim, ó. E aí, tipo, o lábio, né? Eu tava sem protetor, sem nada. Aula teste, mano. Mas essa memória ficou guardada. Legal. E até o cara que trabalhava comigo, o meu apelido lá era Cabelinho, que eu usava um cabelinho comprido, tipo o M do McDonald's. E eu, em algum momento ainda, talvez eu tenha esse desenho. Ele me desenhou todo magrelinho, assim, parecia o Seu Madruga com as luvinhas de boxe e tal. E eu tenho esse desenho, cabelinho boxeador. E aí eu ia entrar nessa pergunta que você já respondeu, de se o canhoto ele é mais, né, é mais desafiador ali de encontrar difícil. E tal. Da hora. E nessa história, pra gente fechar o boxe e abrir um outro capítulo, quem que é o boxeador, enfim, o atleta que você mais admirou até hoje, por quê? Pra mim, na minha época, Cassius Clay, que é o Muhammad Ali, que depois que ele passou pro islamismo, né? Ele mudou. Então, acho que não só pra mim, né? Pra todos, o Cassius Clay. Eu não sabia que ele tinha outro nome. O nome dele era Marcelo Cassius Clay. Marcelo também? Marcelo Cassius Clay. Mentira que ele chamava Marcelo. Jura por Deus? Marcelo Cassius Clay. Mentira. E aí, depois, quando ele se converteu ao islamismo, que ele não foi pra guerra, né? Ele não quis ir. E aí, ele mudou pra Muhammad Ali. Islamismo. Então, ele assim... É o ícone, né? Por que ele é o ícone? Porque, tipo assim, na época dele, de 1960, 70, 55, 60, 70, 75... Cara, o cara com peso daquele, 96 quilos, 1,95 m, bailar do jeito que ele bailava, fazer o que ele fazia na época do boxe, que as luvas eram pesadíssimas. E ele fala, eu vou te derrubar no 5º round, no primeiro eu vou te bater só com a esquerda, no terceiro eu vou brincar um pouquinho com você, no quarto eu vou fazer isso aqui, no quinto eu te derrubo. E o cara fazer o que ele falou e cumprir. Então, tipo assim, pra mim, é o Cassius Clay. Lá fora tem também o Joe Louis, que também é antes dele, na época. Aí tem Larry Holmes, tem os caras das antigas, Sugar Ray Leonard, que eu admiro. E depois vem pra Safra Nova. Safra Nova tem Canelo Álvares, tem Pacquiao, aí tem o Tyson, tem o Lennox Lewis, isso lá fora, tem muito, né? Mayweather. No Brasil, Éder Joffre,
sem sombra de dúvida, tá aí no hall da fama, né? Entre os 50 melhores boxeadores do mundo. É o Éder Joffre, é o nosso galinho de ouro. Depois tem o Popó, que também tá aí, inclusive entrou no hall da fama de novo pela terceira vez. Ele tá tentando entrar no hall da fama. E temos o primeiro, que eu tenho a honra de falar, que foi o meu técnico, que foi o Servilho de Oliveira, que foi o primeiro medalhista de boxe no Brasil, Boa. México 1968. Ele foi meu técnico na Pirelli em 88. Que legal. E ele que é o primeiro que aí abriu toda a safra, Da né? hora. É o Servilho de Oliveira, aí vem toda a galera, Falando em né? medalha, o que você trouxe aí pra gente? Então, aqui, mostra ó. Aqui, ó. Pega aí e mostra aí. Oh, Esse aqui são os meus diamantes, né? Esse cinturão aqui, ele é o WBC. que lindo, mano. WBC é o Conselho Mundial de Boxe. Tá bom. Esse cinturão ele é banhado a ouro e em rubi. Esse cinturão aqui, nós adquirimos ele em 2019 num leilão. Né? Que teve um leilão na época da pandemia e nós conseguimos adquirir os dois. Esse é o mais cobiçado por todos. Mike Tyson. O Popó, ele tem um desse aqui que ele ganhou como honraria. Então o Popó ele tem 7 cinturões mundiais. O Popó é o cara, né? Só que ele não conseguiu disputar esse título do Conselho Mundial de Boxe. Os caras lá, os maiorais lá das entidades, FIB, AMB, OMB, falou, não, esse cara merece esse cinturão. Aí deram pra ele desse. Então ele tá lá como campeão interino. Legal. Então esse aqui é o WBC, iniciou no México, né? A história dele. E aí hoje ele é o mais cotado porque ele tem mais países, né? Aqui, diz aqui, o Brasil tá aqui, ó. Cadê o Brasil? Tá em algum lugar aí. Tá por aqui, ó. Aí. Aqui. Boa. O Brasil tá aqui. Então esse aqui, ele é em couro verde, couro genuíno, né? Aqui atrás tem aqui o nome do Sulaiman, tá vendo ali, ó? Dá pra ver, né? Boa. Enfim, esse aqui, eu ia colocar ele no quadro, só que aí minha esposa disse, não coloca. Porque realmente quando as pessoas vão lá na Diamond, todo mundo quer tirar foto. E aí eu deixei. E esse aqui é o FIB também, que é em brilhante, e rubi, que é a Federação Internacional de Boxe também, couro vermelho. Ele é mais pesado, a chapa, né? E esse aqui, o Popó tem um. O Popó também foi campeão dessa organização aqui, ó, que é bem bonito, ó. Essa câmera aqui, ó. Aqui, aí, ó. Aqui, rapaziada. Esse aqui. Da hora. Aqui, dá pra ver atrás aqui, né? Bem bacana, é pesado. Esse aqui deve ter aqui uns 3 quilos, esse cinturão. Esse aqui deve Muito ter bonito. 1,5. Mas eu falo que esse aqui retrata a história da Diamond. A história do Marcelo Vaz. Boa. De superação, dores, mas no final das contas, Deus está me honrando. Então, esse aqui são os meus, eu falo que são os meus brilhantes. Já participou de cena teatral, né? Uhum. Empresta pra gente fazer, contratinho assinado, seguro, tudo bonitinho. Que legal. Se perder tem que... É, Mas também, já né? participou também de algumas E não é só cenas o aí. material, não, né? É o Não que é você só o fala. material, né? Isso aqui é realmente uma história aí que tem aí, que eu adoro, né? Então, aí tem tudo a ver com o Marcelo Vaz aí, né? E você falou, Marcelão, que conecta muito com a tua história. Conecta de muito com a minha vida, de história. superação. Qual que foi a maior luta aí que Cara, vem na tua memória quando você fala isso, de vida mesmo? O teu momento Tarja Preta, porque aqui a gente tem a analogia do podcast, do Tarja Preta São Silvestre, o momento Tarja Preta, e eu tô repetindo porque pode ser que venha muita gente da tua audiência. Então, galera, aqui o Tarja Preta representa aquele momento de dor, de fundo do poço, que é a pergunta que eu acabei de fazer para o Marcelo. E São Silvestre é aquele momento de superação, de vitória. Então, a hora que a gente for ouvir essa história aqui, a gente já vai ouvir, mas antes disso, eu queria aproveitar para fazer um pedido. Curte esse episódio, compartilha, manda para aquela pessoa que vem um nome na tua cabeça agora, naquele grupo que você participa, porque pode ser que nessa conversa saia um insight que ajude essa pessoa a tomar a decisão que ela está precisando agora. cara, Qual luta vem na cabeça? eu tive, na verdade, quando fala de lutas do Marcelo, eu tenho várias. Mas a que mais machuca, que mais, sabe assim, que toca no meu coração, que são as perdas de primeiro grau que eu tive.
né? Por quê? Porque a Diamond Sports, ela surgiu de uma ideia da minha mãe, Legal. que não tá mais aqui. Para mim é muito difícil quando eu falo da minha família, da minha base, né, dos meus pais, porque tudo que eu venho conquistando hoje, o que eu queria, muito é que os meus pais estivessem em vida, vendo o pequeno sucesso do filho dele, porque pequeno degrau. E hoje eu não tenho nem o meu pai, eu não tenho nem a minha mãe, eu não tenho nem a minha irmã, eu tenho a minha esposa. Mas eu não tenho os três que me deram, tipo, que falou, tipo assim, Celo, segue. Por isso que eu falo que esse cinturão representa muito. Por quê? Eu me lembro que eu estava desempregado em 2014, trabalhava em Itupeva, tal, sempre conto essa história, eu trabalhava em Itupeva, ia todos os dias, voltava para Itupeva, não estava aguentando mais. E aí eu arrumei um emprego aqui em São Paulo, para trabalhar numa determinada empresa, onde eu fui recebido um tapete vermelho e fui demitido sem tapete. Eu tive, quando você fala da questão o que o esporte me trouxe, de disciplina, nessa época eu era meio 880. Falou para mim, eu devolvia da mesma moeda. E eu fui demitido nessa empresa porque eu tive um desconforto com a diretora financeira. Nessa minha demissão que eu tive, eu me afundei em dívida, porque eu tinha um salário razoavelmente bem e as dívidas não param. E aí, cara, eu fiquei devendo no Brasil, em São Paulo, quase 140 mil. E aí eu falei, preciso pagar, cara. Vou pagar quando eu começar a trabalhar. Aí começa toda a minha saga, né, do Tarja Preta. Por quê? Porque a minha primeira dor começou em 17 de 12 de 2015. Quando a minha mãe, que era parceiraça, a minha mãe era, meu tudo, cara, meu alicerce. Ela tava com uma dorzinha no pé, eu levei ela pro médico e levei ela numa clínica particular. Depois da clínica particular, falou, leva pra tomar ir pro hospital, que ela não tá passando corrente sanguínea no pé, é perigoso perder o pé. Amputar a perna. Uhum. Por falta de um convênio, a gente tinha 2 convênios na época, tinha um convênio da Cruz Azul, que a minha mãe era militar, do exército, e tinha um convênio da Mil. Aí levei na Mil, chegou lá, aplicou o tramal, ela pagou. Mas que ela pagou, o Natal tinha ido pro vinagre, o Ano Novo já tinha ido pro vinagre, passou o Natal, Ano Novo. A minha irmã, na época, passou o ano. Quando foi janeiro, a minha irmã apontou o dedo na minha cara e falou assim, você é o culpado da mãe estar assim. Aí eu falei, como eu sou o culpado? É você que levou, você que... E meu pai, a mesma coisa. Você é culpado, Celo. Cara, isso aí... Levou ao médico? Porque, tipo... minha mãe ficou em coma. Entrou em coma. Teve as complicações. Aí quando foi, tipo, janeiro, quadro agravando. Fevereiro, quadro agravando. Aí o médico chamou a gente na sala e falou, o quadro da sua mãe é daí pra pior. É irreversível. Como a dela é o vigio, não tem o que fazer. Leva pra tua casa, faz home care e tal. Eu falei, não, como assim? Eu, né, na minha crença, na minha espiritualidade, eu falei, não, Deus vai agir e tal, isso aqui. Só que aí eu tava sendo crucificado, cara. Sendo crucificado, porque, tipo, era tudo nas minhas costas, entendeu? Tipo, eu que era o culpado e tal. E aí eu tava desempregado, procurando emprego, não conseguia emprego. Aí eu ficava no hospital, São Bernardo. Eu revezava com a minha irmã já não conversava mais comigo, passava por mim, não falava comigo. Na hora da troca de visita, ela passava por mim e não falava comigo. Eu entrava, tal, fiquei naquilo. Um ia, outro voltava, O meu pai também, foi assim, bem difícil. Aí começa ali todo a minha dor, né, cara? Resumindo, aí quando foi em 22 de 2 de 2016, eu entrei na Forbio Medicamentos, que era a empresa que eu trabalhei até janeiro desse ano. Não queria trabalhar na empresa, porque eu estava vindo da Marfrig. Então, para mim, a Marfrig era top e a Forbio era empresa de fundo de quintal, na minha cabeça. E foi lá onde eu tive os meus melhores resultados como RH. E fui muito mais reconhecido em todas as empresas que trabalhei. Sou muito grato por ter trabalhado na Forbio. E quando foi... Aí eu comecei a trabalhar. E quando eu fui contratado na Forbio,
o executivo lá, o Alexandre Quina, que era irmão do André Quina, falou, você está aprovado no processo, a vaga é sua. Eu reduzi meu salário em 40%, porque eu tinha que trabalhar. Sim. Só que aí, quando eu fui aprovado, eu falei pra ele assim, Salco, eu tô com um problema, cara. Ele falou, que problema? Eu falei, cara, minha mãe tá internada. Tá entre a vida e a morte. E eu tô me dividindo no hospital, cara. Eu tô morando no hospital, basicamente. E aí ele pegou e falou, agora que a vaga é sua. Porque você foi transparente com a gente e tá dentro na nossa política a transparência. A vaga é sua, cuida da sua mãe, que tem que cuidar, mas eu quero você trabalhando com a gente aqui. Pô, eu falei, cara... Fui sincero e comecei a trabalhar. Quando foi... Aí fizemos home care em casa. Casa sobrado bem grande. Fizemos no fundo o home care, tudo bonitinho, com todos os aparatos. Não gastamos muito tostão. Tudo pelo convênio. E aí quando foi dia 29 de junho de 2016, meu cunhado me ligou e deu no meio, sem medo de ser feliz. Falou, Tum, né, que é meu apelido, né? Falou, Tum, vem pra casa que a mãe morreu. Puta, cara, eu falei, eu não acredito, cara. Aí fiquei sem chão, cara. Assim, parecia que eu tava flutuando, assim, cara. Falei, cara, eu perdi minha mãe, cara. Não acredito, cara. Quanto tempo ela tava nesse processo? 6 meses. Já tava com escara, já tava com o bumbumzinho dela, já tava tipo... Já tava a carne morta, né? Aquelas coisas bem que a gente já sabe, né? E aí, cara, quando cheguei em casa, assim, cheguei na casa, assim, meu pai tava num... Eu lembro direitinho, cara, da imagem. Lembro direitinho, cara. Minha mãe na cama, morta. Meu pai sentado. A minha irmã no quarto gritando. Gritava. Aí quando eu cheguei, ela já veio me atacando. A culpa é sua, não sei o que. Eu falei, cara. Falei, cara, o que Deus quer de mim, cara? Beleza. Aí enterrou minha mãe. Dia 9/7, minha irmã deixou uma carta e se mata. Tá na frente de um ônibus, cara. Aí meu sobrinho me liga. O quê? 9/7. Sua irmã? Minha irmã deixou uma carta no interior, se matou. Tô na frente de um ônibus, cara. Aí meu sobrinho me liga, ela morreu 10h40 da manhã. Meu sobrinho me liga à noite. Ô tio, a mãe morreu. Ah, minha mãe se matou. Eu falei, caraca, velho. Como assim, velho? Aí eu falei, cara, não acredito, mano. Aí quando tem que fazer translado do corpo, aquelas coisas, tudo no meu colo, cara. Eu me virando aí, traz o corpo. É quando eu vi o corpo assim, falei, puta, minha irmã, cara. Porque a minha irmã eu sempre falo que é o irmão homem que eu não tive, cara. A minha irmã era muito parceira, cara. Sabe, parceira de tudo, de conversar, falar besteira, pede dinheiro, não sei o quê. Ai, Céu, não faz isso, tal. Parceiraça, muito parecida comigo, até na fisionomia, tá? Aí beleza, né? Entre aspas, né? Enterrei e tal. Falei, caraca, mano. Aí quando foi 8/12, meu pai, ó, mete o pé, velho. Do quê? Morreu, complicação renal. Internou e eu me lembro direitinho que eu tinha ido pra São Roque com meu pai e minha esposa, a família da minha esposa. E meu pai já tava bem debilitadinho, meu pai já tava... Porque pra dar notícia pro meu pai, fui eu que dei notícia pro meu pai que a minha irmã se matou. Meu pai, cara, enterrar um filho, meu pai era assim, muito fortão, né, cara? Meu pai só abaixou a cabeça e fez assim, ó. Lembro direitinho, cara. Como assim, Celo? Pai, a Adriana se matou e tal. E foi de surpresa, mano? Ou, A minha irmã? Foi, não, minha irmã ela já tinha ligado pro meu pai e já tava falando que tava mal. Tá. Só que aí, cara... É você mesmo que convivia com ela antes de dar Não, treta? porque eu não tava... Vocês tinham dado a treta. Então, muitas das vezes que eu falo, quando eu vou pra igreja, quando eu testemunho no detalhe, eu sempre falo que assim, cara, se você tiver tretado com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, mano, troca ideia no dia, velho. Porque, mano, no dia seguinte você não sabe o que vai acontecer, cara. Não sabe minutos, cara. Sim. O que me conforta é que o meu sobrinho, antes da minha irmã se matar, ele disse que ela falou que me gostava muito de mim, que tava tudo certo. Isso que me conforta, em aspas. Mas eu queria muito que, Celo, acabou aquela treta, a mãe já foi, vambora. E olha que muito louco como que Deus conecta.
Aí minha irmã se matou e meu pai foi embora dia 12. Quando a minha irmã se matou, em 9/7, deu 20 dias, aí eu falo que é de Deus, deu 20 dias, meu sobrinho me liga, fala, tio, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê, mano? Eu falei, o que foi, mano? Ele falou, cara, a Ana Paula tá grávida. Eu falei, que caramba, que legal, Kaique. Quem era Ana Paula? A esposa do meu sobrinho. Tá grávida, tio. Eu falei, caramba, que legal. Morte e vida, muito próximo. Caramba, tá grávida? É, tá grávida, tio. Pô. Aí, putz, se a gente soubesse antes, será que a minha mãe tava aqui? Eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas Deus quis assim e tal. Beleza, gravidez. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ô tio, vai nascer. A nenê vai nascer essa semana. Ah, que legal, vai me avisando aí. Aí vendo. Quando que a criança nasceu? 29/4. 29/4 é o meu aniversário. Aí você pega. Deus levou 2 mulheres, trouxe uma outra mulher na data do meu aniversário. É muito louco, cara. Eu conectei, eu falei, cara, Você enxerga isso como um conforto? Ou eu algo? enxergo. Espiritualmente eu enxergo como minha mãe tá falando. Calma, Celo. Tá tudo tranquilo. Mas pra mim entender, eu falei, cara, não acredito, nasceu na data do meu aniversário. 29/4, cara. A menininha veio ao mundo 29/4. Sim. Então, tipo assim. Então, o que me dói muito é porque eu me lembro direitinho que quando eu tava endividado, eu peguei 2 luvas que eu tinha comprado no México, que valiam na época, tipo, vai, um exemplo, 1.500 cada uma, e eu paguei tipo 500 em cada uma porque eu peguei no México. E eu falei pra minha mãe, na sala da cozinha, falei, mãe, vou ter que vender essas 2 luvas porque não tenho mais dinheiro, mãe. Aí minha mãe, de boa, negrona, forte pra caramba, sentada na cozinha, falou assim, desse jeito, fio, vende essas 2 luvas que Deus vai te dar em dobro. Foi isso a frase dela. Fio, vende essas 2 luvas que Deus vai te dar em dobro. Eu vendi em minutos. E essas 2 luvas que eu vendi, são umas luvas mexicanas, que chamam Cleto Reis, eu vendi ela para pagar o meu carro. Porque a minha mãe que dava dinheiro para pôr gasolina no carro. E eu pagar o carro. E hoje a Diamond Sports é cadastrada nessa empresa. Hoje, daquela luva que eu vendi, as 2 já passaram para mim 500 luvas, muito mais. Aquela luva que eu vendi para poder pagar minha dívida, eu já abençoei pessoas com aquela luva dando. Aí eu falei, e foi minha mãe que deu o start. Biblicamente diz que tem um tesouro escondido. E estava escondido ali. E aí, para criar o nome da Diamond, eu não sabia como criar o nome da Diamond. Aí minha mãe falava assim, filho, você tem que criar um nome forte, um nome robusto. Eu falei, como assim, mãe? Ah, não sei. Eu juro que eu não tenho anotado. Eu morava em Sobrado, a minha mãe ia dormir, eu ficava na cozinha, ficava rabiscando, cara, os nomes que eu podia dar até chegar no Diamond. Rabiscando. Até que eu achei, falei, e aqui, mãe, tá legal? Ah, tá bonito, Celo. Acho que é isso aí. Ah, então vai ficar isso aqui, Diamond Sports. E aí, então, você vê, né? Foi tudo ela que Inspirou? inspirou, exatamente. E o que eu queria fazer muito em vida para eles é, tipo, dar uma condição melhor de vida para eles, entendeu? Hoje eu conseguiria fazer isso. Só que Deus não quis assim, entendeu? Eu me emociono porque é bem difícil, então às vezes a pessoa só vê, tipo, né, às vezes um cara que tá bem sucedido, mas não vê por trás dos bastidores, entendeu? E assim, eu falo que eu sou apenas um instrumento que Deus colocou para alavancar o crescimento da Daima. A Daima não é minha, a Daima é de Deus. O dia que ele quiser tirar, ele tira, o dia que ele quiser alavancar, ele vai alavancar. Mas esses cinturões, isso é uma parte que eu tô falando de primeiro grau da minha família, é essa. Essas perdas foram muito ruins. Você tem noção que é você chegar, pegar o corpo da sua mãe e colocar no caixão, cara? Eu fiz isso, cara. Eu peguei o corpo da minha mãe e coloquei no caixão. Só apaga isso aí, cara. Você chegar, o cara fala assim, esse é seu pai?
É meu pai, cara. Dá pra você fazer a barba dele pra mim, mano? Cara, fica tranquilo, cara. Vou dar um talento no seu pai. Cara, eu posso estar com, não sei, quando no último dia de vida eu vou lembrar disso, cara. Eu te entendo. Eu enterrei os meus 2 pais também. E minha mãe eu fui ao ponto de... Ela morreu, eu tava no mesmo quarto, né? E depois ela acabou indo pro IML e eu fui até o IML para reconhecer o corpo dela. E por um erro operacional na delegacia, quando na época meu pai foi fazer o BO, ela não foi pro tal do SVO, que é o IML civil. Ela foi pro IML considerado como se fosse um crime. Então foi feita uma autópsia como se ela tivesse sofrido um crime. Então aquela cena, sem dúvida nenhuma, era uma cena totalmente diferente. Então por que eu estou contando isso? Porque eu entendo a tua dor e tem algumas fotos, algumas imagens que não saem da minha mente desse momento. Da mesma forma que olha como o mundo é, né? E a gente falou um pouco de conexão ali nos bastidores. Eu também perdi meu pai. E meu pai eu encontrei morto há 2 dias em cima da cama. Então a cena não foi uma cena boa. Mas voltando para o da minha mãe, que foi o maior impacto, ela morreu aos 43 anos e tal, tem 2 grandes impactos positivos, que é o que eu gosto de trazer depois de ter muito desafio para superar tudo isso. O primeiro é que horas antes dela morrer, a última lembrança que eu tenho de uma fala dela, ela virou para mim da cama do hospital e eu estava numa cadeira do lado, assim, que não era para eu estar, uma moça que arrumou a cadeira e falou, garoto, eu vou te ajudar, eu tinha 18 anos. Vou arrumar uma cadeira para você. Ela virou para mim e falou assim, ó, ô filho, tá vendo essa TV? Sabe aquelas TVs que ficavam no teto? Isso foi 2008, tá? Tá vendo essa TV no teto? Tá vendo essa cadeira? Nada disso existe. Nada disso, material que você tá vendo aqui, existe. Isso foi a última, basicamente, coisa que ela falou. Isso já era 9 da noite, eu virei para ela, eu falo para te arrepiado também. Falei, mãe, vamos dormir, mano. Já tá 18 anos, falei, descansa, você precisa descansar, tá aquela coisa mais acelerada. Ela dormiu, quando deu 3, 4 da manhã, eu acordo com o barulho, não do negócio do coração, mas da sonda. E um barulho da sonda, sei lá que deu. Chama a galera, vem a galera para fazer aquela, né, aquela massagem. A hora que o pessoal viu, eu meio que acordei assim. A hora que eu olhei pro corpo dela, eu falei, mano, ela não tá respirando. A hora que eu levantei, saí gritando e tal. Quando a galera veio, os médicos entraram e falaram assim, ó, você fica lá fora. Eu falei, não vou ficar lá fora não. Pra você ter uma noção, eu no meu relógio, que é assistente lá de enfermagem, técnica, tal, ou enfermeira, não sei, não estava conseguindo fazer a contagem que a médica estava pedindo para eles alternarem na massagem. Beleza? Você entende de massagem porque rola isso também, acho que no esporte, no boxe. Eu fiz no meu relógio, brother. Ali, vendo aquilo, eu falei, não vou sair. 18 anos eu fiz no meu relógio. Quando aquilo acabou, os médicos fizeram, eu falei assim, ó, sinto muito, não tem mais o que fazer. Saíram de cima dela, saíram, brother. Deixou eu e ela lá. Cheguei, passei a mão no olho dela que estava semi-aberto, dei um beijo na testa dela e falei assim, vai com Deus, mãe, eu vou ficar bem. Depois dali, aí veio o Down, vivi tudo isso, IML e tal, então eu tô te falando isso, porque eu te entendo. Para fechar a história dela do positivo. Primeiro essa mensagem. Agora eu estou começando a aplicar esta mensagem. Eu ouvi essa mensagem, que tudo que você está vendo aqui, material não existe. Beleza? Ou seja, aquela coisa que a gente fala muito de não foca no material, Deus tira o material a hora que a gente quiser e tudo mais. Ela me deu esse conselho minutos ou horas antes de morrer e só agora eu comecei a aplicar. Isso foi 2008, Xará. Agora eu estou vivendo pouco isso. Beleza? Olha o tanto. Eu não tenho dúvida que eu tenho pista ainda para viver isso. Mas a outra imagem muito forte. E aí eu te convido a buscar também quais são as imagens fortes e boas desse momento. Porque tem. E eu estou falando de um ponto que eu também vivi. Então tem muito negativo? Tem. Mas você vai achar uma. Se é que você já não tem. E pode vir na tua memória agora positiva. E sabe qual é a minha? No velório dela, no domingo. Ela faleceu de sexta para sábado. No domingo, a gente cresceu no velório, na rua do Velório da Lapa aqui. Beleza? Então era do bairro, mano. Era na rua que a gente morou. No velório, tinham mais de 15 coroas de flores dentro da sala. E ó, eu falo pra você assim, quando eu saí da sala no corredor, eu vi aquela imagem de coroa de flores. Eu falei, mano, como ela é querida. Se você perguntar pra mim, qual é a imagem que fica da morte da sua mãe?
sempre foi essa. Nunca foi a do IML. Nunca foi o cara empurrando o corpo dela de cima da mesa do hospital, aquela mesa gelada, e caindo dentro daquela caixa plástica que leva pro carro do IML. Foi assim. O barulho eu lembro até hoje. Sabe o barulho de bater a cabeça? Então eu vivi isso lá com ela. É forte. Mas pra ti, e aí aproveita que você abriu esse sorriso agora, qual é a imagem bonita que você tem desses 3 lutos? Porque elas existem, brother. E é nessas que você precisa se apegar. Exato. E parabéns pela tua coragem. Parabéns pela tua resiliência. Talvez tenha vindo isso do esporte, talvez não. Porque eu vivi todas essas e cada um vive a que tem que viver. Mas te ouvindo aqui, eu não sei como eu lidaria com uma situação dessa. Mesmo eu tendo experiência, beleza? Que é o que eu acabei de te contar aqui. Então, mais uma vez, eu confirmo que a gente fala bastante aqui, Fê, que nada é por acaso. Eu falei que o Marcelo chegou aqui me confirmando uma dúvida que eu tava. E a frase que ele usou da Patrícia, por isso, Patrícia, que eu falei que ele estava falando muito de você no começo, que os olhinhos dele brilhavam, mas ele falou algo mais ou menos assim, tira do carnal e olha o espiritual, né? Exato. E foca no espiritual. E isso respondeu uma dúvida, uma questão que eu estava fazendo para mim mesmo, sobre uma decisão. Agradeci ele, olhando no olho dele, e agora, ouvindo a história... Cara, que história. Eu falei da imagem e tal. É uma pergunta arriscada que eu vou te fazer, para talvez quem está assistindo. Mas como eu vivi, eu me permito estar nesse lugar da mesa para te fazer essa pergunta. Qual que é o aprendizado que você tirou de tudo isso? Cara, aprendizado que assim, a gente tem que dar muito valor às pessoas que estão do nosso lado, a todo momento. Não que eu não dava valor, eu sempre dei valor aos meus pais, mas talvez eu não demonstrava da forma que eles poderiam ver o quanto o filho dele amava eles. Talvez eu poderia ser um pouco, talvez o meu jeito, né, um pouco mais fechado, tal. Esse lado eu puxei do meu pai, né? Meu pai era mais fechado na questão de assim, família, tal. Então o aprendizado que eu tive, que eu tenho é isso aqui: valorize as pessoas que querem o teu bem. Valorize as pessoas que estão do teu lado a todo momento, a todo segundo. Porque o dia de amanhã a Deus pertence. Então é o que eu venho fazendo, né, constantemente, valorizando aquelas pessoas que realmente querem ver o teu crescimento, querem ver o teu bem, né? Então hoje eu tenho esse aprendizado aí, e essa fala que você trouxe aí de Marcelo, veja o lado bom de toda essa história. Eu não tinha pensado nisso. Puxe a imagem. Foi o que eu te falei. É. Se você quiser, a gente anota depois. Encontre a imagem bonita, positiva, colorida, o que você quiser, dessas experiências. Porque elas existem. É que a gente, às vezes não, com certeza, no momento desse, a gente tá, mano, é virado pra dor, brother. Assim como uma luta que você perdeu pra caralho. Você perdeu, você tomou uma surra, beleza? Até mesmo nessa luta que você tomou uma surra no primeiro round, não tem algo que você fala, mano, mas ali é aquele tipo, mano, mas aquela bailada que eu dei, eu tomei uma surra. Sim. Mas aquela bailada, se eu levar ela pro resto da vida, para as outras lutas, vão me ajudar. Então o tarja preta meu é essas perdas aí, né? Mas assim, eu acho que o legal disso aí, tudo isso aí é que acho que o derrotado é aquele que desiste, né? Eu sempre falo que quem desiste é o derrotado. Quem continua, mesmo que caia, que levante, que caia, que levante, é o vencedor, né? Então eu me vejo hoje como um vencedor. A gente tem... As dificuldades são enormes, são grandes, né? Uma hora você tem um cliente bom, uma hora você tem um cliente chato, uma hora você tem um cara que é um arroba, enfim. Uma hora você vende por exemplo, vou chamar aí, por exemplo, um Chay da vida. Ô Chay, faz um... Quem é Chay, mano? O ator da Globo, Chay Suede. Ah, tá. O ator, né? O exemplo. Que ele é meu cliente. ajuda. Ele é meu cliente, né? Tá. Aí você chama Cliente ele. amigo, né? Então, de repente eu falo, pô, Chay, faz um arroba pra mim aí. Aí o cara, não foi ele, tá? Mas faz um arroba pra mim, eu faço sim, cara. 50 mil. Caramba, 50 conto, mano. Mas 50 mil. Eu faço pra você arroba. Aí você fala, caramba, né? Eu não tenho. Então você ouve isso. E hoje é muito engraçado hoje que... Já aconteceu isso comigo, de eu pedir arroba mesmo, o cara fala, meu arroba é 50 mil. O meu arroba é 120 mil. Hoje é o contrário. Hoje quando alguém curte a página da Diamond, quando eu curto, eu como, né, esse fundador da Diamond, eu curto a página da pessoa... Hoje a pessoa, ela printa as minhas curtidas da Diamond e joga na página dela e fala, olha que legal, a Diamond curtiu.
Isso pra mim é gratificante. Porque eu divido muito com a minha esposa. Falo, ó, Patrícia, o cara colocou na página dele, que legal. Eu recebi um telefonema da pessoa assim, ó, cara, tô começando o meu negócio aqui agora. Tem como você fazer um arroba pra mim? Eu faço sim, cara. O que você quer falar? Fala, beleza. Aí eu mando de primeira, de arroba de primeira. Pô, você tá bem pra caramba falando, hein, cara. Você mandou bem no arroba aí, cara. Cara, é uma coisa que eu tenho paixão, né? Não é o amor, é a paixão. Então, eu faço natural, né? Então, hoje o legal da Diamond, que a Diamond, ela se tornou uma referência, tanto nacional quanto internacional, de equipamentos para luta premium. Então, você pode ter certeza que se você tiver um cara que pratica um esporte, e é um atleta de alto rendimento, ou um cara que tem uma condição financeira melhor, ele vai estar seguindo a Diamond. Pô, o cara segue a Diamond. Pô, tá seguindo. Caramba, tá seguindo. Por quê? Isso ela é autoridade, né? Respeito, né? Você chegar num evento de luta e você ser abordado, né? Tipo, cara, o cara da Diamond. Pô, tirar uma foto aqui, cara? Claro, cara. Pô, então, isso pra mim é o trabalho. Mesmo depois das minhas perdas, que foi em 2014, 14, 15, 16, ainda, eu não desisti. Então, tipo assim, eu tive... o que me ajudou muito, até uma vez tem um grande executivo de recursos humanos que chama Bruno Gouveia. Tá bom. Se ele estiver me ouvindo, Bruno, abração. O Bruno Gouveia, ele é um executivo de recursos humanos, hoje ele não está no Brasil, e um dia ele me falou uma coisa que me tocou bastante. Ele falou assim, Vaz, me chama de Vaz, né? Ele falou, Vaz, sabe por que você cresce tanto? Eu falei, não. Eu falei, cara, porque você sempre foi de RH. Você sempre foi de gestão de pessoas. Você sempre foi um líder. Você sempre trabalhou com vários tipos de público. Você tem dentro de você esse traquejo, essa forma de poder falar com as pessoas, esse jeito seu de as pessoas te respeitarem. Então você já vem de RH, de capital humano de pessoas. E você uniu com o esporte. O esporte é algo que você domina. Quando fala de luta, de produto, é algo que a gente percebe no teu olhar o quanto que você ama isso aí. Então conectou o RH, que te deu disciplina, doutrina, com o esporte, que é uma disciplina, e com a tua criação, que foi militar também, que foi uma criação, tudo disciplina, juntou tudo num funil, cara. E você montou esse império. Então, por isso que você cresce, por isso que tem um diamante na mão, você precisa só lapidar o diamante. Já diz o nome, né? Boa. E falando em carreira, em negócio e tal, você falou um negócio que até eu guardei aqui para te perguntar. Você falou, até eu trabalhei lá nessa empresa até o ano passado. E você vivia esses dois mundos ao mesmo tempo? Como é que é? Me fala mais disso. Foi assim, puxado. Quando você começou a Diamond? 2014. 2014, beleza. Eu comecei a vender informal. Tá bom. Comprava aqui em São Paulo, comprava dos outlets e vendia para você, para um, para outro. Tá bom, no teu relacionamento ali. Isso, tá ia bom. vendendo. Beleza. Procurando emprego. Quando foi em 2016, 22/2 de 2016, entrei na Forbil, Tá bom. na área de RH. E comecei a trabalhar na Forbil, mas já estava vendendo. Tá bom. Então eu fazia os dois, paralelo. Beleza. Comprava ali, vendia, fazia aqui. Aí foi indo, foi indo. Trabalhando no RH, né, fazendo o que tinha que fazer como gestor de RH, generalista. E chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, o negócio deu uma bombada, mas antes da pandemia, eu já tinha ido para 2 viagens internacionais. Primeiro eu fui para os Estados Unidos, porque eu recebi um convite de uma das maiores empresas de equipamentos do mundo, que é a Tyro Box. Eles me convidaram para ir lá conhecer as estruturas. Eu tenho a honra de falar que eu fui o primeiro brasileiro a ser convidado a ir lá conhecer a Tyro Box. Que legal. Eu fui para lá, até eu me emociono também, porque eu chego lá e tá o cara assim no aeroporto, Mr. Vaz. Caramba, pareceu, acho que era só filme, né? Não é comigo. Fui lá, conheci a estrutura da Daimon, conheci o dono da Daimon, da Titan, conheci toda a parte de estratégia da Tyro. E aí deu um boom, porque eu comecei a fazer vários vídeos, porque eu gosto muito de vídeo, essas coisas. Eu comecei a fazer, velho, eu tô aqui e tal, não sei o quê, tô com o dono aqui e tal, tá mó frio aqui. Deu um hype. Aí quando eu voltei, deu mais 3 meses, eu meti o pé pra Tailândia. Louco. Aí fui pra Tailândia. Né? Aí foi eu e minha esposa. Ela foi, na verdade, ela foi nas duas, né? Não deixou eu sozinho. Foi nas duas comigo. A gente foi pra Tailândia. Tailândia deu mais hype ainda. Porque o tailandês é que nem a gente, brasileiro, caloroso, é gente boa, toque ideia. Já o americano é frio, né? Sim, o zero americano. Daquele jeito. Aí eu fui pra Tailândia e a Tailândia hypou mais ainda. Beleza, aí voltei pro Brasil, mas as vendas... que ano? 2018 e 19. 2018, tá. Finalzinho de 18, começo de 19. Beleza. Aí veio pandemia. Aí o pessoal tudo vendo pra dentro de casa. Aí o que aconteceu?
Um que fala pro outro, aí, esse cara tem, esse cara E tem. o que te segurava no corporativo, mano? O medo Medo do quê? de sair e o negócio não dar certo. Ué, mas já não tava dando certo Tá, desde mas e o medo? 2014? Aquela vai, não vai. Tinha acabado de ser contratado, 16 anos. Já tava com 3 anos, né? Porque eu fiquei lá quase 10 anos. Não, mas estamos falando da pandemia já. Não tô. Eu já 4 tava. anos já. Mas aí eu tava com medo, cara. Tá. Não tava indo, falei, não vou segurar até o talo. E você tinha um número, você tinha... O que você justificava? Quando acontecer... Você justificava? Quando acontecer tal coisa, eu vou. Cara, a insegurança é de todo empreendedor. Puta, sou CLT, eu tenho um salário de R$1.000. Aham. No empreendedor eu posso ter 50, R$100, eu posso ter mais. Aí você fica naquele medo de, eu tô seguro aqui na empresa. Aham. Porque todo mundo tem um fundo de garantia, tem 13º, tem o férias. Então é o que me segurava lá. Só que aí eu fui crescendo. Aí nessa, que eu fazia muito? Eu saía da Forbil, eu ia para o escritório, fazia o que tinha que fazer, fazia as caixas, ou ia pro meu pai, que tinha coisa lá no meu pai, fazia as caixas, ficava de madrugada até 2, 3 horas da manhã fazendo caixa, colocava no Celta. Aí do Celta eu ia trabalhar com o carro lotado. A hora do almoço eu ia pro correio, entregava. Quando eu ia pro correio entregar, eu fazia as entregas nos jardins, que os maiores clientes eram dos jardins, ali, Paulista, Jardim Europa, só o pessoal da alta. Aí eu com o Celtinha e pumba, entregava, pra fidelizar, pumba, entregava. Aí eu comecei a acordar 3 da manhã. 3h10, pra falar a verdade. Eu fiquei 3 anos acordando 3h10 da manhã. 3h10 era fiel. Tocava, eu pulava. Me arrumava, pumba, meti o pé. 4h05, 4h10 tava no escritório. Aí os caras até me apelidou o Galo da Madrugada. Você treinava nessa época? Treinava. Não deixei de treinar. Nunca deixou? Não. Aí eu ficava até 7h10, 7h20, no máximo 7h25 na Diamond. E depois eu meti o pé pra Forbil. 8 horas. Chegava na Forbil 8 horas, desligava o celular. Aí perdi a venda. Aí quando eu ligava o celular meio-dia, tinha um monte de Pedido. De mensagem. Aí às vezes eu falava com o cliente, já comprei. Já comprei com o concorrente, tá bom. Aí foi em 3 anos. Aí minha esposa chegou e falou, não dá mais você continuar assim, cara. Você tá se matando. Não dá mais. Ou você fica em um ou você fica no outro. Não dá mais. Aí eu chamei o meu diretor, conversei com ele, que ele já sabia que eu era envolvido com a luta, porque eu dei aula pra ele também. Tá bom. Chamei ele pra trocar uma ideia, falei, não dá mais, cara. Não quero... Aí ele pegou e falou, não, tá tranquilo, Vaz. Tá tranquilo, vai pro seu sonho. Só me dá um tempo aí, só não me deixa na mão. Deixa eu arrumar uma pessoa pro teu lugar. E se ele falasse, não, eu preciso de você? Aí eu ia pedir a conta. Tá bom. Aí eu ia pedir a Aí conta. você fez um acordo, tá? Aí não, foi meu... Com todo Sim, mundo. claro. Cheguei, ele foi E o que parceiraço. você acha que fez... Vou fazer uma pergunta antes. Quando você decidiu sair, o número que você tinha na Diamond, líquido para você, Muito maior do que eu tinha como CLT. já era Já. maior? E o que te segurava lá, mano? Cara, medo de sair, negócio... Ah, Aí minha esposa falou, não, sai fora. você já ganhava quantos X a mais, sei lá? 5x, 6x 6X por mês? por mês. Livre? Livre, 6X? mais ou menos. O Exemplo, O lá meu- você ganhava ó, R$1.000, na exemplo. Diamond você já ganhava 6. É isso. o meu salário com a Diamond, eu poderia colocar que era um salário de um diretor de recursos humanos. Eu como coordenador. Ok, beleza. Eu nem quero chegar no número. Não, mas eu quero sei dar estratosférico, proporção. por exemplo, assim. Pra gente Era bem maior, ver, porque bem onde eu maior. quero chegar? O quanto que a crença, o medo, o interno, e o que você acha que falou assim, mano, que foi o ponto pra você perder o medo? Foi a frase que a minha esposa falou assim, vai em busca do seu sonho, mesmo com medo, porque arroz e feijão não vai faltar em casa. Aí eu falei, já era, mano. Ela é boa das frases, hein? Ela falou desse jeito, falou, vai mesmo com medo. Aham. Arroz e feijão não vai faltar. Aí quando ela falou isso, eu falei, Faltou arroz e feijão na tua não, infância? graças a Deus, na minha infância não. Tá. Nem agora. A gente teve uma vida simples, mas nunca faltou comida. Boa. Se eu falar que eu passei fome, é mentira. Nunca passei fome. Meu pai sempre foi um cara que, tipo, sempre proveu em casa com o dinheiro do trabalho dele. E a minha mãe também tinha uma renda maior que a do meu pai. Que ela era segundo tenente do exército. Então, tipo, o valor era maior. Tá. Então, tipo, tinha... Tanto que ela me ajudou. né? Total, Então, total. tipo, nunca faltou. Boa. Mas a gente estava sempre ali e tal. E depois, quando eles foram embora, né? Que eles partiram todos, a casa do meu pai, hoje, que está alugada, eu mantive a casa do meu pai em pé, da mesma forma que a minha mãe queria. Em pé. Do jeitinho que ela gostava. Tudo nos trinques. Tinha um probleminha ali, eu falava pro pedreiro, que era um parceiro lá, arruma aí, mano. Quanto que deu? Me ajuda aí e tal. Vou te pagar. Mas tudo com a Diamond.
Então, tipo assim, eu não me arrependo. Não me arrependo. Do quê? De ter demorado a tomar Do quê? de sair, porque a empresa tá andando. Eu não me arrependo de ter tomado a decisão Hoje, com o hoje. conhecimento que você tem hoje, com o que você já vive hoje, você teria tomado a decisão mais cedo? Sim. Hoje sim. Quanto tempo mais cedo? Há uns 5 anos para trás. Com o mesmo número que você ganhava no corporativo, você teria tomado uma decisão antes? Com menos na Diamond, tipo assim, você ganhava R$ 1.000. 10 no R$ 1.000 no corporativo e a Diamond tava dando 100. Você sairia hoje com o que você sabe que ia acontecer, com o que você conhece? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, pelo que eu tenho de visão de crescimento de mercado, sim. Tá. Por quê? Hoje, no Brasil, o Brasil tem um celeiro de atletas de luta. Mas esquece o mercado. Não, eu tô falando hoje, olhando. Se eu tivesse nessa O que você situação... aprendeu como empreendedor. Sim. Tal. Se amanhã você tiver que empreender outra coisa, por exemplo. Porque aí o teu mercado é baita potencial e tal. Mas você acha que com o que você conhece hoje, com o que você viveu, com o cara que você se tornou, você tomaria a decisão mais rápido e por menos dinheiro lá na época? Ah, sim. Tomaria. Se um empreendedor te procurasse, segunda-feira no teu baita espaço bonito pra caramba lá de 2 andares na Paulista e tal, como é que é lá o... Pé direito Pé duplo. direito duplo e o caramba, que você ainda vai reforçar o convite Vou. que você me fez para ir lá conhecer. Se ele chegasse lá e falou, Vaz, mano, eu tô na caminhada antes de você, tô lá em 2014, tô lá em 2015. E, brother, eu vejo o potencial, eu tenho um mapa, eu sei que hoje eu ganho 1.000, mas que se eu ganho 1.000 aqui eu custo 2.000, você é de RH, beleza? Eu custo 1.850, 1.85, mas vamos arredondar para 2. Se eu sair e botar toda a minha energia e tempo aqui, eu sei que eu vou fazer 5 em, sei lá, 2 anos. Só que tem esse ato, esse desafio que eu vou construir. E aí, mano, o que você acha? Eu vou ou não? Eu falaria para ele, vai. Se você tem mapeado a estratégia de crescimento do seu negócio, e você sabe, tem certeza que ele vai crescer e tem uma projeção de crescimento. Mas essa é a certeza daquele empreendedor felizão, sabe? Eu ia fazer com que ele assim, ó, vai, mas vai seguro do que você está fazendo. Tá. Porque pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Sim. Tem que ter um mapeamento, uma visão macro. Uhum. Você tem essa visão macro? Não tenho, então não sai, cara. Você não pode trabalhar 100% no operacional. Você tem que ter uma visão estratégia do mercado. O que você vai fazer? Você vai... O teu negócio tá fomentado em quê? O que ele tem de margem de crescimento? O que você tem... Onde você tem maior share? Quanto ele depende de você, né? Do operacional. Do que operacional, assim, assim, da tua imagem. eu fico no operacional também, mas 10%. Boa. Eu Total. não fico 100%. Total. Não mais, né? Não mais. Mas eu fico no operacional. E é engraçado que quando você estava no corporativo, você estava 100% no operacional, beleza? Quando você saiu, aí você me confirma se o meu entendimento. Quando você saiu para empreender e hoje você empreende, hoje o teu operacional é 10%. Olha que engraçado. É 10%. E lá era 100%. Louco, né? Louco. E assim, mas o RH me deu muita bagagem, né? Hoje, o que eu tenho de um pouco de dificuldade, que é o que eu venho me especializando, é na parte de finanças. Total. Essa parte de finanças ainda eu preciso, né, entender um pouco mais. É o que eu venho buscando autoajuda. Me ajuda aqui com uma mentoria ali, não sei o quê, como é que eu faço? Aí eu venho pedindo. Total. É. Mano, É muito eu tenho louco, uma né? pergunta. Muito louco, vem um monte de coisa na cabeça. Tem uma pergunta aqui. Você gosta de ler? Um pouco. Alguma experiência, então vou para uma outra linha, alguma experiência, algum curso, você é cara de RH, você falou de curso aqui e tal, que você fez que ajudou você a enxergar o mundo de forma diferente? Você lembra algum? Cara, curso de RH que eu Qualquer fiz. coisa, não é RH, qualquer tá. curso. Pode ser curso de Pilates, ou curso de culinária, qualquer um curso que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente. Cara, eu venho fazendo muito curso, eu venho participando de muita imersão. Boa. Imersão Vai nessa linha, então. na parte de finanças, mas também ligado com a questão espiritual. Tá. Então, essas imersões que eu estou participando, que eles conectam muito a parte de Deus, que as coisas às vezes não acontecem, mas lá na frente tem um propósito, por que não aconteceu. Eu vejo hoje o lado empresarial de uma forma diferente, de uma forma assim que vai dar certo, mas eu vou ter que passar por alguns desafios antes para poder chegar onde eu quero chegar. E esses desafios vão ser, difíceis, mas eu vou concluir. Então eu venho participando muito da questão de imersão
Uhum. E eu foco muito com a questão da igreja também, né? Então Legal. eu tenho alguns mentores que me ajudam quando eu tô com alguma dúvida. Boa. Eu acho que eu poderia que tem duas pessoas que sempre quando tá dando dor de barriga eu procuro. Boa. Me ajuda aqui, cara, que eu não sei o que eu faço aqui. Boa. E além da Patrícia, quem é teu mentor nos negócios hoje? Hoje, na verdade, eu fiz uma palestra com o José Roberto, que é do IBC Coaching. Gosto. Eu tenho um contato, não diretamente com ele, mas com a equipe dele. Então, me ajuda um pouco. Legal. E tem o pastor também, que é o Bispo Vlad, que eu gosto bastante quando eu tô com alguma... Ele também é um executivo de finanças. Que legal. Ele, além de ser bispo da Renascer, ele também é um cara que é de finanças. Então, ele me ajuda com algumas coisas. Ele ainda não decidiu fazer a transição, né? Você pode ajudar ele nessa. Não, ele ainda não. Ele, inclusive, ele foi na loja, ele foi na boutique, né? Ele que falou que não é loja, é boutique. Boa. Curtiu. Antes de eu abrir lá o espaço, ele foi lá e foi abençoar o espaço para mim. E a provocação que eu te fiz lá, você vai pensar? Vou. Hã? Vou. De fazer um espacinho lá para gerar Eu não tinha pensado nisso, não. Tal. Mas é algo que é para se pensar. Boa. Para se pensar. Então, tem bastante coisa aí que deu uns insights aqui, viu, cara? Boa. Boa. Estamos só começando, mano. Acabamos de se conhecer, né? Não, cara. Assim, Da hora. eu gosto, assim, porque cada podcast que a gente vai, cada bate-papo que, pelo menos que eu vou, eu trago alguma coisa de... Quando eu vou embora, eu fico... Dou aquela brisada, entendeu? Boa. Eu vou brisando Entendi. no carro, falo, putz, foi isso, aquilo, Da cara, hora. que legal. E eu queria te agradecer por trazer tua história, mano. E trazer ela de forma tão verdadeira, assim. E pra gente, sabe, eu toco um grupo chamado Paternidade e Negócio. E a gente se reúne ali, homens, é um espaço seguro, aberto. Ali eu trago uma questão da paternidade que é muito forte pra mim, mas a gente fala também de negócio, mas, cara, no fim do dia a gente começa a falar dos nossos desafios mesmo. E tem gente lá, a galera que às vezes é mais participativa, nem filho tem. Porque se conecta com o grupo, com a energia e tal. E a gente sabe o desafio que nós, homens, temos de falar de emoção, falar de sentimento, falar de perda. Então, quando você vem num podcast e fala da forma que você falou, de tudo que você viveu, e cada um tem o seu momento Tarja Preta, seu momento São Silvestre, alguns, né? Isso vai pavimentando uma pista que eu costumo dizer que a gente não teve antes da nossa geração exemplos que falavam assim de emoção, que se emocionava na frente das câmeras e tudo mais. A nossa geração é a geração que está cortando mato alto, que a gente fala no mundo corporativo, né? Que está criando essa pista para quem vem depois da gente. Então, meus filhos com certeza vão falar de emoção, vão tocar nisso com muito mais facilidade. Mas nós que estamos pavimentando isso, a gente não teve, por exemplo, exemplo. Então a gente está errando, a gente tem que buscar no livro, tem que buscar em alguma religião, algo do tipo, algumas referências para ouvir o nosso instinto, nossa intuição e seguir. Então te agradeço por isso também. E quero deixar um espaço aí para você, mano, dar a mensagem que você quer dar, aquela mensagem que pode estar no teu coração agora. Eu costumo fazer sempre uma pergunta direcionada. Que mensagem você deixaria para a galera que... eu pensei em uma aqui, mas eu queria deixar aberto para você dar a mensagem que está no teu coração e depois falar dos teus contatos, como que a galera conhece mais da Diamond, dos produtos, e o espaço é teu, brother. Olha lá para aquela câmera e manda bala. Cara, em primeiro lugar, agradecer, né, por ter participado desse bate-papo aqui bem bacana, assim, me senti bem solto, bem leve. Eu espero que a minha história, a minha lição de vida, né, o que eu passei, o que eu venho passando, eu tenho a certeza que vai tocar em alguém aí do outro lado, alguém vai se conectar, alguém vai falar, poxa, cara, eu tava reclamando da minha vida, mas a história dele é difícil. Então, o meu recado que eu deixo para vocês é assim, se você tem um sonho, nunca desista do seu sonho, porque sonhar alto, sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho, mas tenha disciplina, tenha foco, valorize as pessoas que estão ao seu lado, né? E sempre agradeça a Deus no pouco. Agradeça a Deus no pouco, independente da tua crença e da tua espiritualidade. Porque no maior lugar ele vai te colocar. Eu falo por mim, eu cresci apenas um degrau. Eu tenho muitos degraus ainda para crescer. Mas eu tenho a certeza que com Deus na frente, me guiando, me dando sabedoria e colocando pessoas boas ao meu lado, eu como
uma válvula propulsora do crescimento da Diamond, eu tenho a certeza e a convicção que eu quero gerar emprego, eu quero abençoar famílias, eu quero fazer com que a empresa fique muito mais consolidada no Brasil. Mas o meu recado é esse. Nunca desista dos seus sonhos, valorize as pessoas que estão do seu lado e sempre acredita num ser maior lá em cima, que eu acredito bastante. Top. E a rede social? Galera? A rede social, quem quiser seguir no Instagram, @Diamond_Sports com S, _BR. Esse é o Instagram da Diamond Sports. E quiser seguir a gente lá, segue. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer que a gente vai responder com o maior carinho. Te seguir no LinkedIn. LinkedIn é Marcelo de Oliveira Vaz. Boa. É o LinkedIn. E tem um da Diamond Sports também no LinkedIn. Top. Tem top. esses dois caminhos aí. Top, mano. Valeu. Galera, obrigado por acompanhar até aqui. História forte, eu falei pra vocês no começo. E você que ficou até esse momento, não deixa de dar uma passada aqui também na descrição. Vão ter todos esses contatos, esses links que o Marcelo falou. E vai ter o link também para você adquirir lá o teu exemplar do livro do Tarja Preta São Silvestre. Lembrando que ele faz parte do movimento que eu chamo TPSS e um percentual dos royalties vai ser doado para empresas que investem em programas de saúde mental. A gente falou muito aqui também de temas que tocam essa questão de saúde mental. Então, te agradeço mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, mano. Valeu. Prazer aí. É isso aí. Foi.